Em se tratando de direito penal, o que nós podemos pensar no que mais tem a tendência de cair na prova, né? Vamos focar naqueles assuntos principais. Então eu separei aqui estatisticamente, né, aqueles assuntos que mais são pedidos na prova da OAB. E aí, em cima disso, eu vou pedir uma atenção especial para vocês, né, para que foquem, que a chance de acertar quando cair na prova vai ser muito grande. Então, em direito penal, nós temos a parte geral, a parte especial, e efetivamente o que mais cai é a parte geral. Nós vamos tratar disso. Vou deixar para o final para falar dos assuntos principais da parte geral, os assuntos gerais da OAB. E quando cai a parte especial, né, quando caem os crimes, eles caem também sempre relacionados com a parte geral, né, quase que numa constante. Dos crimes, então, o Código Penal ele é dividido em 11 bens jurídicos protegidos, né? Nós temos lá desde crimes contra a pessoa, passando pelo patrimônio, chegando lá à administração pública, são 11 bens jurídicos protegidos. Desses 11 bens jurídicos, aqueles que caem na prova efetivamente são os crimes contra a pessoa e contra o patrimônio. Eles estão do artigo 121 até o artigo 183, já englobando os crimes contra a pessoa e os crimes contra o patrimônio. Aí vem um primeiro toque muito importante para você que for fazer a prova preambular, a prova de primeira fase, a prova de múltipla escolha. E aqui não é só para a OAB. Serve também para outros concursos públicos. O João Carlos está me dizendo aqui que vai participar do concurso público para o Ministério Público Gaúcho. Muito bem, é uma grande carreira, uma carreira maravilhosa, né? Mas também serve, para a primeira fase também serve. Porque todas as provas preambulares, pessoal, a chance de cair mais é lei. Dificilmente se cai questões doutrinárias, né? E as questões jurisprudenciais só aquelas consagradas por súmula. Então, a primeira dica importantíssima na preparação é que você precisa ler a lei. E eu digo isso, né, pela experiência que a gente tem, todas as bancas organizadoras de concursos públicos, e aí a GV, que organiza a prova da OAB, não é diferente, elas vão buscar, na construção da prova de múltipla escolha, o menor número de confusão possível. Se eles colocam questões doutrinárias, que podem ser contestadas, né, em correntes majoritárias ou minoritárias que nem sempre são tão claras, isso vai gerar mais trabalho para a própria banca examinadora. Ao passo que se ela colocar o texto de lei ou o texto da jurisprudência consagrada na súmula, então aí não haverá erro. Então, letra da lei. Por isso, a primeira grande dica que eu tenho para você que vai prestar a prova da OAB é que você deve ler a lei, ler os artigos 121 a 183, claro, dando ênfase a alguns pontos relevantes que eu vou tratar aqui com vocês, né? Bom, os outros crimes, professor, pode cair? Claro. Claro, evidente. Aqui não tem ninguém que está fazendo um jogo de adivinhação. Eventualmente pode pontuar e cair qualquer tipo de assunto na prova da OAB. Mas eu estou falando em termos de estatística, né? E a estatística manda que esses crimes que mais caem são os crimes contra a pessoa e os crimes contra o patrimônio. Legal? Muito bem. Dito isso, aí nós precisamos lembrar que os crimes, né, a prova da OAB ela se divide em duas situações, né, em se tratando de crimes. Os crimes que são mais conhecidos, aqueles crimes do dia a dia, aqueles crimes que você, mesmo antes de entrar na faculdade de Direito, já sabia da existência desses crimes, como é o caso do homicídio, como é o caso do roubo, como é o caso do estupro. Esses crimes, eles, quando caem na prova,
eles não caem de forma superficial. Eles caem, sim, de uma forma um pouquinho mais profunda. Em que sentido? Por exemplo, nunca vai cair na prova se matar alguém é crime. Evidentemente que todo mundo sabe que é crime, que subtrair o patrimônio alheio é crime, todo mundo sabe disso. Então o que cai? Cai se o homicídio é um crime hediondo ou não é, se o homicídio pode ter qualificadoras, o que é um feminicídio da vida, né? Esses são os pontos mais aprofundados que podem ser abordados na prova. No mesmo sentido no furto, furto qualificado, furto privilegiado, súmulas que envolvem o furto, diferença de furto, roubo, apropriação indébita, esses assuntos que eu já vou tratar aqui com vocês, né? Falando e ressaltando os pontos principais desses tipos de crimes. Agora, por outro lado, há outros tantos testes que abordam crimes, não vou chamar de menores, porque não dá para chamar de crime menor. Crime é crime, né? Com penas maiores ou menores, mas crime é crime. Mas crimes que são menos corriqueiros, crimes menos do dia a dia, aqueles crimes que talvez você, atuando na área jurídica, como advogado, como delegado, como promotor, como juiz, talvez passe uma carreira inteira e não tem um caso efetivo sobre aquele determinado crime. Então, esses crimes que não são do dia a dia, né? Esses crimes, pessoal, eles não caem de forma aprofundada na prova. Pelo contrário, eles caem de forma superficial. Não é? Em que sentido? Muitas vezes, alguns crimes a gente até duvida da existência do crime. São assuntos que são resolvidos muitas vezes em outras áreas do direito, como a área do direito civil, do direito de família, né? Então, você até duvida da possibilidade da existência do crime. Quer um exemplo? Há um crime lá no artigo 244 do Código Penal, que é um crime contra a família, que chama abandono material. Sabe o que é o abandono material? Crime com pena de 1 a 4 anos, é uma pena razoável ali, né? Sabe o que é esse crime de abandono material? Na verdade, é deixar de pagar a pensão alimentícia podendo pagar. Então, a pessoa que tem a obrigação de pagar alimentos, né, de prestar alimentos ali, e não presta, sem motivo plausível para tal, ele incorre num crime chamado abandono material. Agora, cá entre nós, esse crime, ele tem muito professor aí na prática, muitos processos, muitos inquéritos? Claro que não. Por quê? Porque na esfera do direito civil, na esfera do direito de família, há providências que podem ser tomadas satisfatórias para resolver essa questão, resolver essa lide, né? Então não se chega ao Código Penal a incriminação, porque o direito civil já resolve. Dá para entender? Então, quando cai um abandono material na prova, você até duvida, você fala assim, não, me parece que isso daí é uma questão de direito civil, isso não é criminal. Aí vai ter uma alternativa lá dizendo, o fato é atípico, e aí se você não estiver preparado, você se complica numa questão como essa. Então, a segunda dica que eu gostaria de deixar para vocês, além de você ler efetivamente a letra da lei, hein, do artigo 121 até o artigo 183, eu indicaria para que você visse os títulos, né, da parte especial. Quais são os bens que são protegidos ali na parte especial? Dá uma passada, uma vista superficial mesmo, do jeito que eu estou falando, nas espécies de crime, porque aí, se cair na prova, você não vai duvidar, você vai saber efetivamente, fala assim, opa, o Código Penal tratou de crimes contra a família. Se aqui está falando de um crime que envolve aí o direito de família, que parece direito de família, na verdade deve ser crime, aí você vai usar ali a alternativa que é a ideal. Compreendido? Né? Você vai buscar a alternativa melhor ali no teste. Certo? Legal. Muito bem. Dando ênfase, então, a algumas questões aprofundadas, né? Em termos de homicídio, pessoal, não é todo homicídio que é crime hediondo. O homicídio só será considerado crime hediondo quando ele for um homicídio qualificado,
ok? Qualquer qualificadora, uma qualificadora que seja, ele já é considerado um crime hediondo, e também é um crime hediondo quando ele for um homicídio simples, mas prática de grupo de extermínio, leia-se justiceiros, né? Então, se for uma prática de justiceiros, uma prática de grupo de extermínio, também é considerado um crime hediondo. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que o feminicídio era um crime hediondo também. É porque o feminicídio nada mais é do que um homicídio qualificado, né? São muitas as qualificadoras do homicídio. O parágrafo 2º do artigo 121 trata das qualificadoras e torna o crime mais grave do que o normal. São qualificadoras o motivo torpe, que é um motivo baixo, repugnante, a pessoa maldosa pratica o crime por maldade. Motivo fútil, que é um motivo banal, desproporcional, uma besteira, uma briga de rua, briga de trânsito, esse é um motivo fútil. O meio cruel, que é praticar o crime de homicídio fazendo a pessoa sofrer, né, o homicídio sofrido, né? Também temos o recurso que impossibilitou, dificultou a defesa do ofendido, quando a pessoa é pega pelas costas, né, numa emboscada, isso daí com excesso de armas e de pessoas contra uma pessoa mais frágil, uma criança, por exemplo, esse é o recurso que impossibilitou a defesa. Outra qualificadora é para ocultar outro crime, a chamada qualificadora da conexão, né? Então, às vezes, para que um crime fique encoberto, é praticado um homicídio, por exemplo, uma queima de arquivo, né? Ou quando se mata uma testemunha, por exemplo. Essas 5 qualificadoras que eu falei são as qualificadoras tradicionais do Código Penal. Mais recentemente foram adicionadas outras. O feminicídio, que está no inciso 6º do parágrafo 2º, que é o que seria o feminicídio. O feminicídio é matar a mulher pela razão do sexo feminino. E aí diz a lei que essa razão do sexo feminino seria a violência doméstica. Então, quando uma mulher é morta na violência doméstica, é um feminicídio, mas fora, extrapolando, saindo da violência doméstica, também é feminicídio quando uma mulher é morta em razão do menosprezo à condição de mulher, em razão do preconceito, em razão da maldade relacionada ao sexismo, ao sexo feminino mesmo. Tem gente que mata mulheres, então isso seria o feminicídio. Outro homicídio que é também considerado qualificado é o homicídio que seja aquele praticado contra policiais, né? Aqueles que estão das Forças Armadas, ali no artigo 142 da Constituição, e os policiais do artigo 144 da Constituição. Polícia Civil, Militar, Federal, esse tipo de coisa, tá? Esse homicídio de policiais, eles também se estendem aos parentes consanguíneos até 3º grau, quando são mortos em razão da função de policial. Recentemente, o pacote anticrime acrescentou o inciso 8º ao parágrafo 2º para dizer que o homicídio praticado com arma de fogo de uso restrito também seria um homicídio qualificado e, portanto, hediondo. Esse inciso foi vetado pelo presidente da República, mas esse veto caiu, né, o Congresso derrubou esse veto, então também é mais uma qualificadora. Mas com relação a esse último item, não se preocupem, esse último item não cairá na prova, porque, na verdade, o veto foi derrubado agora no mês de abril, e a publicação da lei alterada já com os vetos se deu em maio, e, portanto, muito recente, e não cairia no edital. Legal? Muito bem. Há uma mudança substancial, essa sim pode cair, no crime de participação em suicídio do artigo 122. Chamo a atenção para vocês porque uma lei do final de 2019, portanto, uma lei que tem plenas condições de cair na prova, alterou o artigo 122. Dica: antigamente isso já caiu na prova várias vezes. Quando uma pessoa auxiliava, instigava, induzia alguém ao suicídio, e essa pessoa tentava o suicídio, mas não morria, ela sobrevivia com lesões leves ou sem lesões, o fato era atípico.
Não é mais. Essa mudança legislativa pune, pessoal, pune a participação em suicídio independente do resultado. Se uma pessoa induzir, instigar ou auxiliar alguém ao suicídio e essa pessoa não morreu e não sofreu lesão, mesmo assim o agente será punido, hein? Cuidado. E aí, dependendo do resultado, se sofrer lesões graves ou gravíssimas ou se ocorrer a morte, aí há um escalonamento na pena, né? Então será uma pena maior. E outra mudança também no artigo 122 é que também o induzimento agora não é só o suicídio, mas também o induzimento à automutilação. Em pessoa induz o outro, instiga outro, auxilia outro a se automutilar. Isso também caracteriza o crime do artigo 122. Fiquem atentos a esses dois pontos, porque a mudança legislativa é do final de 2019 e tem chance de cair na prova para vocês. Legal? Muito bem. Aí dos crimes contra a vida, né, o homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto, ali a chance de cair é um pouquinho menor do infanticídio e do aborto, mas são temas mais conhecidos de vocês. Ainda dentro dos crimes contra a pessoa, gostaria de ressaltar alguns pontos que têm chance de cair, né? O primeiro deles é a lesão corporal. O crime de lesão corporal é bem conhecido de todos, mas vale destacar que a lesão ela pode ser interna ou externa. Não fiquem só com a ideia da lesão aparente, a lesão na pele. Não, causar uma doença, causar um problema interno na pessoa também é lesão corporal. Há um escalonamento. Né? A lesão pode ser leve, grave, gravíssima, mas cuidado, dica que se a lesão for culposa, se o enunciado do teste dizer que a lesão é culposa, ela não tem graduação. Ela será chamada simplesmente de lesão corporal culposa. A lesão só tem graduação para efeito jurídico, para aplicação de pena, quando a lesão é dolosa. Então aí nós chamamos de lesão dolosa, leve, grave ou gravíssima. Ou ainda seguida de morte também, é possível lesão corporal seguida de morte. Um assunto que cai bastante sobre esse tema é a ação penal. Saibam que a ação penal na lesão corporal é a é a ação penal pública incondicionada e segundo a Lei 9.099, quando a lesão for culposa ou dolosa leve, a ação é pública condicionada à representação. Mas uma dica importantíssima. Essa regra da lesão culposa ou dolosa leve ser de ação pública condicionada à representação não se aplica aos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, os casos da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque nada, absolutamente nada da Lei 9.099 se aplicam aos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Essa dica vale ouro. Ok? É muito importante. Compreendido? Dentre os crimes contra a pessoa, quero destacar com vocês alguns crimes relativamente novos, né? Um deles que se deu uma mudança legislativa agora no começo de 2021. Creio que está em condições de cair na prova, acho até que não cai na prova, tá? Mas tem chance de cair, que é uma mudança que ocorreu no artigo 147, né? No artigo 147 fala do crime de ameaça, e aí vem o 147A para criar o crime de stalking. O que é isso? É a perseguição, não é? Que é muito já punido em outros países e só nesse ano que passou a ser punido no Brasil. Pessoas que perseguem outras, pessoal. Por exemplo, um artista que é constantemente ali atacado por paparazzi, foto e drone, isso é perseguição. E principalmente a perseguição que ocorre no rompimento de um relacionamento amoroso em que uma das pessoas fica descontente e fica perseguindo o outro. Então esse é um crime de perseguição, é um crime novo e que tem chance de cair, embora eu acredite que não caia.
Outro crime que tem chances de cair é o crime de tráfico de pessoas, que antigamente era um crime sexual, estava lá no artigo 232, 231, né, 231 lá do Código Penal, e agora foi transferido, agora de algum tempo para trás, né, foi transferido para o artigo 149A do Código Penal. Tráfico de pessoas. O tráfico não é só, pode ser nacional ou internacional, mas não é só para efeitos de exploração sexual, não é como era antigamente. Hoje o tráfico de pessoas pode se dar por vários motivos, dentre os motivos para extração de órgãos, para adoção, para escravização, sabe, são vários os motivos ali do tráfico de pessoas. Fiquem atentos. Uma mudança que se deu agora, né, no final de maio, e que não tem chance de cair, foi uma mudança no artigo 154A, né, dos crimes contra a pessoa, foi na Lei Carolina Dickmann. A Lei Carolina Dickmann criou lá os crimes de invasão de dispositivo informático, né? E houve, no final aí de maio, uma alteração na legislação, a ponto de se colocar lá um incremento na pena. A pena se tornou mais grave quando se trata de crimes praticados por meios eletrônicos, que alterou o 154, alterou o furto, alterou o estelionato também, né? Mas essas alterações não caem na prova. Não se preocupem com elas. Eu estou falando aqui apenas e tão somente para tranquilizá-los, para deixá-los, né, isso de fora, para não se preocupar com esse ponto. Correto? Saindo dos crimes contra a pessoa, chegando nos crimes contra o patrimônio, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas questões. Por exemplo, no furto. O furto é um dos crimes mais complexos que nós temos hoje em dia. O artigo 155 ele está cercado de parágrafos, incisos, é realmente um artigo gigantesco. O furto em si é simples, é subtrair o patrimônio alheio, mas eu quero chamar a atenção que o furto tem várias escalas. O furto simples, por exemplo, que é o furto do caput, tem pena de 1 a 4. Mas se você explorar o artigo 155, você vai ver que o furto pode ter pena de 2 a 8, pode ter pena de 3 a 8, de 2 a 5, pode ter pena de 4 a 10. Tem casos que o furto tem pena de 4 a 10, tá, pessoal? É a mesma pena do roubo, e até o furto pode ter penas até maiores por essas mudanças que ocorreram em crimes eletrônicos aí no final de maio, mas nem vou falar disso. O que eu queria chamar a atenção de vocês é sobre alguns pontos aqui do furto. O primeiro deles é que o furto ele pode ser qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Esse é um assunto que é sumulado pelo STJ, né? E que já caiu na primeira e na segunda fase também. Então tem muita chance de cair essa ideia, né? O furto ser privilegiado. Quando é que o furto é privilegiado? Quando a coisa furtada é de pequeno valor, leia-se até um salário mínimo, não é bagatela. É algo que não é desprezível, tá? Mas é até um salário mínimo. E o réu é primário. Réu primário, coisa de pequeno valor, nós temos o privilégio. E pode ter uma qualificadora também. Desde que essa qualificadora seja objetiva, é possível que o furto seja privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Legal? Guardem isso. Furto de bagatela não é crime, princípio da insignificância, é aquele furto de algo de valor desprezível, muito pequenininho mesmo, então não é considerado crime, o fato é atípico, pela insignificância se torna um fato atípico. Também devo destacar que o furto de uso não é crime, né? O furto de uso é fato atípico, porque no furto a gente quer subtrair patrimônio alheio, ele quer aumentar o seu patrimônio em detrimento do patrimônio alheio, mas isso no furto de uso não existe, porque a pessoa quer usar e devolver nas mesmas condições com que recebeu, né? Então, se cair esse furto de uso, saibam que você vai colocar ali o fato como atípico também.
Legal? Muito bem. Chamando a atenção de vocês. O furto hoje em dia, e essa mudança trazida pelo pacote anticrime, que tem chance de cair, é importante conhecer o pacote anticrime, e aqui também vai uma dica de ouro aqui para vocês, tá? No meu canal do YouTube, eu tenho um canal lá no YouTube, que aqui no canal do Legale nós temos muitos vídeos, evidentemente, mas no meu canal do YouTube nós temos lá mais de 300 vídeos trazendo todos os assuntos e tudo sobre o pacote anticrime está lá, tá bom? Então, é só você colocar lá, canal de Direito Penal Rodrigo Capobianco, canal de Direito Penal Rodrigo Capobianco, você vai encontrar o meu canal no YouTube e você vai conseguir, assistindo ali os vídeos do pacote anticrime, se atualizar para a prova, né? Bom, mas em se tratando do homicídio, aliás, do furto que nós estamos tratando, o furto, o pacote anticrime tornou o furto um crime hediondo. Olha só, quem ia imaginar, hein, que um furto poderia ser um crime hediondo? E quando que o furto é um crime hediondo? Quando ele for um furto praticado com explosivos. Antigamente, quando se estourava um caixa eletrônico, né, para se tirar o dinheiro do caixa eletrônico, esse furto era um furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Uma mudança que ocorreu em 2018, não é o pacote anticrime, em 2018, pouquinho antes, tornou esse furto com a utilização de explosivo uma pena maior, de 4 a 10 anos. E o pacote anticrime tornou este furto um crime hediondo. Então, cuidado, porque esse é um assunto importante, dentre tantas outras situações que o furto pode apresentar lá. Chamo a atenção para você olhar, principalmente os parágrafos 4º, 5º, 6º, que falam das qualificadoras, aquela leitura que eu falei, né, que é o que mais tem chance de cair em termos de furto, tá bom? Em termos de roubo, o roubo é um furto com violência ou grave ameaça à pessoa, né? Isso todos estudantes de direito sabem muito bem disso, mas o roubo também teve algumas mudanças trazidas pelo pacote anticrime, tornando alguns roubos crimes hediondos. Antigamente, o crime hediondo de roubo era o latrocínio, que é o roubo com morte, morte causada pelo agente. Quando o agente causa morte num roubo, nós estamos ali diante de um latrocínio. E o latrocínio, que tem pena de 20 a 30 anos, um dos crimes mais graves que nós temos no Brasil, né? O latrocínio, então, ele é um crime hediondo, sempre foi, e continua sendo. Só que o pacote anticrime trouxe outros roubos, como crimes hediondos. Então, muito cuidado, muita cautela agora. Também é roubo hediondo, o roubo com emprego de arma de fogo. O emprego de arma de fogo torna o roubo hediondo, né? Seja essa arma de fogo de uso permitido, de uso restrito ou de uso proibido, né? É crime hediondo, ok? Segundo roubo hediondo também, nós podemos caracterizar ali o roubo quando o roubo causa lesões graves ou gravíssimas, né? Então, esse roubo trazendo lesões graves ou gravíssimas também é considerado hediondo. E, por fim, o roubo com explosivos, né? Se o furto com explosivos é crime hediondo, o roubo com explosivos também é crime hediondo. Legal, pessoal? Então, fiquem atentos a isso, né? Houve algumas mudanças aí no roubo, mas esses são os pontos essenciais. Aliás, eu falei do roubo com explosivos, não, o furto com explosivos é hediondo, corrigindo aqui, o roubo hediondo, agora colocando aqui, é aquele roubo com a restrição da liberdade da vítima, que a gente encaixa lá naquele caso, por exemplo, de um roubo a banco, de um roubo a uma casa, né? Este roubo, que está no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 4º, é considerado um crime hediondo também. Então, cuidado, tem muitas vertentes aí de roubos hediondos, ok? Cuidado. Essas mudanças são fundamentais. Bom, a diferença entre roubo e extorsão.
Qual seria a diferença? Porque o roubo e a extorsão são crimes muito próximos, né? E nos dois tem violência ou grave ameaça, nos dois tem o intuito de ter uma vantagem patrimonial, ou as penas são muito próximas, né? Agora, a diferença básica, pessoal, guardem isso, é que no roubo, o agente consegue obter a vantagem mesmo que a vítima não colabore. A vítima pode colaborar com o roubo, tá? Pode colaborar com o roubo, mas mesmo que ela não colabore, o agente consegue obter a vantagem. Este é o roubo. Na extorsão, não. Na extorsão, o agente só conseguirá obter a vantagem se a vítima contribuir. De que maneira? Fazendo um depósito, entregando coisas para o agente, fazendo a assinatura de uma escritura e outras situações. A participação da vítima na extorsão, ela acaba sendo fundamental, tá certo? A extorsão tem muitas vertentes e uma delas é o sequestro relâmpago, que antigamente era considerado um roubo majorado, mas hoje em dia tem ali o parágrafo 3º do artigo 158 tratando do sequestro relâmpago, tá bom? E com penas altas, inclusive, para o sequestro relâmpago. Dos crimes contra o patrimônio, resta trazer para vocês a questão do estelionato, uma mudança importante no estelionato que foi a ação penal trazida pelo pacote anticrime, né? Que em regra hoje a ação penal para o estelionato é de ação pública condicionada à representação, com algumas exceções previstas no artigo 171. As mudanças trazidas aí no final de maio sobre crimes eletrônicos relacionados ao estelionato não cairão nesta prova. Tudo bem? E chamo a atenção para finalizar essa breve análise dos crimes patrimoniais para as imunidades, que estão no artigo 181, 182 e as exceções no artigo 183. O artigo 181 diz que se o crime contra o patrimônio for praticado contra ascendente, descendente ou cônjuge, essas três pessoas, ascendente, descendente ou cônjuge, o agente está isento de pena. É o que se chama de escusa absolutória, é o que se chama de imunidade absoluta. Está isento de pena. Ele praticou o crime, mas estará isento de pena. Ascendente, descendente, cônjuge. No artigo 182, diz que a ação penal será pública condicionada à representação, não é pública incondicionada, é condicionada à representação quando o crime for praticado contra irmão, tio ou sobrinho que morem sobre o mesmo teto e ex-cônjuge, aquele que não é mais cônjuge. Então a ação é pública condicionada à representação, chamada pela doutrina de imunidade relativa. E no artigo 183 nós temos as exceções. Os casos que não se aplicarão, guardem, não se aplicarão nem a imunidade absoluta do 181, nem a imunidade relativa do 182. Quando a vítima for idosa, 60 anos ou mais, ou o crime tenha violência ou grave ameaça. Qualquer crime contra o patrimônio que tenha violência ou grave ameaça também não se aplica. Legal? Muito bem. E claro que não se aplica também para o terceiro que não tem a relação ali de parentesco, né? Então, se eu, junto com um dos senhores, for furtar o meu filho, né? Então, eu estou isento de pena, mas os senhores não. Essa é a ideia, né? Porque não se estende ao terceiro. Perfeito! Então, essas foram as principais dicas aqui da parte especial, que eu, para quem está chegando agora, saibam, nós precisamos, o que mais cai na prova da OAB? Pessoa e patrimônio. E precisa ler os artigos de lei, né, do artigo 121 até o artigo 183, eu fiz aí uma geral sobre os pontos principais. Legal? Agora, em se tratando da parte geral, né, pessoal, nos assuntos que caem da parte geral, eu vou falar daqueles 3 assuntos que mais caem, são top, daqueles que mais caem na prova. Não há menor sombra de dúvida disso. O assunto que é top one é o primeiro assunto daqueles da prova unificada, né? Tanto da primeira quanto da segunda fase, é o erro de tipo, pessoal. Vocês têm que saber erro de tipo, porque o assunto é um assunto recorrente. Toda hora está caindo o tal do erro de tipo.
que está previsto no artigo 20 do Código Penal, anotem aí, depois dá uma lida, mas também pode ser caracterizado nos artigos 73 e 74 do Código Penal, ao tratar do erro na execução, da aberratio ictus ou da aberratio criminis, dos artigos, respectivamente, 73 e 74. Então, esses artigos devem ser investigados por vocês, né? No erro de tipo, pessoal, o agente, ele pratica o tipo penal. Ou seja, a conduta dele se enquadra perfeitamente naquilo que está descrito na lei. Né? Por exemplo, diz lá no artigo 121, matar alguém. Então, o que o agente fez? Matou alguém. A conduta dele foi essa, matou alguém. Se enquadrou perfeitamente no tipo. Porém, um dos componentes do tipo penal causou um distúrbio, uma ilusão. O agente se equivocou por conta de um dos elementos do tipo. Por exemplo, no homicídio, como eu acabei de narrar, nós temos só duas palavras que compõem o tipo: matar é alguém. E às vezes o sujeito mata alguém achando que não está matando alguém, achando que, por exemplo, está matando um animal. Né? Então vem um animal na floresta, ele atira para matar o animal, mas quando ele vai ver é uma pessoa. Então, na prática, ele matou alguém, mas ele não imaginava que estava matando alguém. Portanto, ele está diante de um erro de tipo, ok? Muito bem. Atenção, pessoal, esse erro de tipo, ele pode ser um erro essencial ou um erro acidental. Quando o erro é essencial, o agente será beneficiado. Será beneficiado. O erro essencial, o agente é beneficiado. Já no erro acidental, não. O agente é punido na medida da sua intenção, em regra, tá? Então, quando que o erro é essencial? Quando o agente pratica a atitude não sabendo que a atitude é uma atitude criminosa. Esse é o erro essencial, né? Esse exemplo que eu dei, o sujeito atirou no animal achando que era um animal e não era, era uma pessoa. Então ele não imaginava que estava praticando um crime. Esse erro, portanto, é um erro essencial. Se esse erro essencial for inevitável, ou seja, qualquer pessoa na mesma condição teria aquele erro, o agente exclui o dolo, exclui a culpa, e o agente estará isento de pena. Ok? Isento de pena, porque exclui o dolo, exclui a culpa, e ele está isento de pena. Para uma parte da doutrina, né, a qual eu me incluo, o erro de tipo, então, ele está catalogado como uma excludente de culpabilidade. O crime foi praticado, porém, o agente estará isento de pena nos termos da lei. Mas para a OAB, e é o que interessa, que não é a minha opinião, o que interessa é o que vai cair na prova para vocês, para você acertar, tá bom? Se cair erro de tipo na prova da OAB, você vai colocar que o erro de tipo gera a atipicidade. É uma causa de exclusão da tipicidade. Compreendido? Não fiquem com a minha opinião, fiquem com a opinião da OAB, que reiteradamente colocou desta maneira. Perfeito? Agora, se o erro de tipo for se o erro de tipo essencial for evitável, essencial evitável, dava para evitar. Se tivesse um pouco de cuidado, um pouco de cautela, não teria errado. Então, exclui o dolo e permanece a culpa, e o agente será punido a título de culpa, chamado aqui de culpa imprópria, tá? Então, ele será punido a título de culpa, a culpa imprópria, se o crime tiver a punição a título de culpa, porque não são todos os crimes que são punidos a título de culpa. Né? Os crimes são punidos, em geral, na sua forma dolosa, e só aqueles que o legislador quis é que ele acabou colocando também a sua forma culposa. Compreendido? Legal. Agora, pessoal, se o erro for acidental, e quando que o erro é acidental? O erro será acidental
quando o agente ele erra, ele pratica, ele tem uma falsa noção da realidade, né? Ele cometeu um erro ali, mas o erro não é suficiente para que ele não saiba que é crime. Ele sabe que é crime. Apesar do erro, ele sabe que está cometendo um crime. E por isso ele é punido normalmente e na medida da sua intenção em regra, tá bom? Então esses são os pontos principais aí do erro de tipo, né? Tome cuidado, é o top one, é o assunto que mais cai na prova em direito penal, disparado, ok? Estou falando disso estatisticamente. Muito bem. O segundo assunto, também dos assuntos que mais cai, qual que é esse assunto, pessoal? Vou tomar uma aguinha aqui e já digo para vocês. O segundo assunto, também da parte geral, assunto que cai aí com muita frequência, são as excludentes de ilicitude e de culpabilidade, né? Precisa conhecer. Às vezes o agente pratica um fato típico, né? Ele mata alguém, então ele pratica um fato típico. Só que às vezes esse fato não é ilícito, não é antijurídico. Antigamente se usava mais a expressão antijuridicidade, mas com a reforma que nós tivemos em 1984 no Código Penal, passou a ser utilizado mais a expressão ilicitude. Mas é a mesma coisa, né? Então, às vezes, o fato ele é típico, mas ele não é ilícito. Como assim? A princípio, quando uma pessoa pratica um fato típico, ele também está praticando um fato ilícito. Por quê? Porque o legislador, ao prever o fato típico, ele prevê só condutas ruins, condutas antissociais, antinaturais, né? Condutas que devem ser reprovadas. Então, ao matar alguém não é algo natural, né? Que a pessoa sai por aí matando as pessoas, não é assim. Então, ao matar alguém, ele está praticando ao mesmo tempo um fato típico e ilícito. Ok? Um fato criminoso, um fato típico e ilícito. Só que tem um detalhe. Às vezes o sujeito mata alguém e esse assassinato, né, essa morte causada pelo agente, não é ilícito. Não é ilícito. É lícito. É correto, é aplaudido pela sociedade, né? Quando que acontece isso, pessoal? Quando a gente estiver diante de uma excludente de ilicitude. Então, a excludente de ilicitude transforma aquilo que num primeiro momento era ilícito, ruim, pernicioso, antinatural, antissocial, em algo aceito, né? Algo aplaudido, algo natural. Então, matar alguém é ilícito, matar alguém em legítima defesa não é ilícito. É lícito, é absolutamente lícito. Correto? Então, as excludentes de ilicitude foram previstas no Código Penal no artigo 23. E elas caem na prova, tá, pessoal? São 4 causas legais de exclusão da ilicitude: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Essas são as 4 hipóteses legais. Sugiro aos senhores que deem uma lidinha, ainda que breve, nos artigos 24 e 25, porque o 24 explica pormenorizadamente o estado de necessidade, o 25 explica pormenorizadamente a legítima defesa, e dessas 4 causas legais de exclusão da ilicitude, é o estado de necessidade e a legítima defesa que tem a maior chance de cair. Mas também quero chamar a atenção dos senhores que o legislador preveu essas 4 hipóteses, mas poderão surgir outras, né, que a doutrina e a jurisprudência possam trazer. Esse rol do artigo 23, ele não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo, tá? E por isso o agente pode, a jurisprudência, a doutrina pode trazer outros casos de exclusão da ilicitude. São chamadas causas supralegais, estão acima da lei. Certo? Muito bem. E a culpabilidade? E as excludentes de culpabilidade que caem na prova, né? Bom,
Culpabilidade é sinônimo de responsabilidade. Então, quando eu pergunto quem é o culpado, eu quero saber quem é o responsável, né? E para que alguém tenha responsabilidade, seja culpado e, consequentemente, tenha pena, porque nulla poena sine culpa. Guardem isso. Ah, vou guardar o latim, professor. Não, guarda a tradução. Não há pena sem culpa. Se o sujeito não for culpado, ele não pode ter pena. Portanto, ele terá a exclusão da sua culpabilidade e a isenção de pena consequentemente, né? Para que o sujeito tenha culpa, são necessários 3 requisitos cumulativos, né? Aí nós podemos falar em culpabilidade, que é a imputabilidade, o sujeito precisa ser imputável. Imputabilidade é a capacidade de discernimento, o poder de se autoconduzir, o poder de saber o que é certo ou errado. Isso o agente só pode receber uma pena, ter culpa, se ele tiver essa plena capacidade de discernimento. Se o sujeito é doido, de pedra, doido varrido, ele não pode ter culpa. Esse é um ponto. O segundo ponto, o segundo elemento da culpabilidade é a potencial consciência da ilicitude. Só pode ter culpa aquele que tem consciência de que está praticando um ilícito, né? Então os erros entram aqui, inclusive cá entre nós o erro de tipo, embora a OAB diga que exclua a tipicidade, mas vá lá, né? Os erros, induzido a erro, por exemplo, uma pessoa me deu um pacote para eu levar para alguém e eu sem saber estou levando drogas. Isso eu terei a meu favor uma excludente de culpabilidade porque eu não tinha consciência do ilícito que estava praticando. Embora eu estivesse no pleno gozo das minhas faculdades mentais, eu não sabia que estava praticando um ilícito. E o terceiro elemento da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa. Então, só pode ser punido, só pode ter pena, só pode ser culpado aquele que tem a opção de escolher entre praticar o crime ou não, né? Às vezes a pessoa não tem a opção, não dá para exigir dessa pessoa que ela praticasse outra atitude. Por exemplo, quando ela agiu em coação irresistível, né? A pessoa praticou o crime. Por que praticou o crime? Porque ela foi coagida, através de uma coação irresistível, e por isso, então, ela não tem culpa. Bom, pessoal, qualquer situação que exclua a imputabilidade, a consciência da ilicitude ou a exigibilidade de uma conduta diversa são chamadas de excludentes de culpabilidade. Ok? Muito bem. E ficou faltando o último dos temas, é o terceiro colocado. O primeiro colocado é erro de tipo, o segundo, excludentes de ilicitude e de culpabilidade, e aí vem o terceiro colocado com mais chance de cair. Mas antes de eu ir ao terceiro colocado aqui, eu só quero fazer ainda o registro aqui, né, de algumas pessoas que eu não falei. A Emília, que eu já tinha dado a boa tarde para ela está dizendo, vai fazer prova no domingo. E boa sorte então para você, Emília. Se foque aí que tem muita chance de passar. E na segunda fase, se for fazer penal, estaremos juntos, né? O João Carlos, que é lá do Rio Grande do Sul, disse que a prova do Ministério Público está pedindo a parte geral. Geralmente a parte geral mesmo, né? O Paulo Machado, também nosso amigo, está aqui juntos novamente. Isso aí, para sempre, hein, Paulo? Sempre juntos. O João Carlos faz o comentário que o pacote anticrime não seria inconstitucional. Não, não é inconstitucional, embora, viu, João Carlos, tem alguns aspectos que ainda não são aplicados, né? Em razão de uma liminar deferida pelo ministro Luiz Fux, e que alteram demais a estrutura do judiciário, como é o caso do juiz de garantias. Não é que não foi aceito, tá? Pelo contrário, é constitucional, na minha opinião, absolutamente constitucional, né? O João Carlos também fala aqui da alteração do artigo 339 do Código Penal. Sim, são muitas alterações. A Suzana, nossa querida amiga, também está presente aqui, né? E a Vera também
está dando boa tarde aqui para todos nós. Bom, dados esses recados, o último dos temas, daqueles mais pedidos na prova, né? Aqui antes, olha, a Fernanda está dizendo para nós, né? Obrigado por compartilhar. Fernanda, a minha vida é tentar compartilhar direito penal e processo penal com todo mundo, tá bom? Assim, é uma satisfação enorme poder estar junto com vocês. E por isso que lá no meu canal do YouTube, lá, canal Direito Penal Rodrigo Capobianco, a gente tem matéria pra caramba lá e fazemos lives também constantemente. A Beth está dizendo que penal é mais legal e eu concordo com você, Beth. É claro que penal não tem para ninguém, né? E a Dilceia está dando aqui agradecendo a aula e tirando dúvidas, e é isso mesmo, pode tirar dúvidas. E a propósito, antes de eu falar do último tema, porque o nosso horário já está se encerrando, eu gostaria de lembrar os senhores que lá no meu canal do YouTube, se você fizer uma pergunta em qualquer um dos vídeos, esta pergunta virá para mim. Então, se você daqui para a prova, tá, pessoal? Tiver alguma dúvida sobre alguns daqueles assuntos, você pode fazer a pergunta lá, que na medida do possível, é claro que eu não estou 100% online, né? Mas na medida do possível nós vamos responder, sim, eu não deixo ninguém sem resposta, tá bom? E a Roberta está exagerando aqui, né? E dizendo que a gente é demais. Não, o demais é direito penal, eu só estou dando um empurrãozinho. E a gratidão é recíproca, tá, Roberta? Bom, pessoal, o último dos temas que mais cai na prova é o iter criminis. Iter criminis. O que é iter criminis? É o itinerário do crime. É o caminho percorrido pelo crime, as fases do crime. Estudem isso, porque é um assunto importantíssimo. As fases do crime são compostas pela a fase de cogitação e de atos preparatórios que não são punidos. Ninguém é punido por se preparar ou por cogitar a prática de um crime, né? Inclusive o próprio artigo 31 do Código Penal trata disso, né? Não há punição se o crime não é ao menos tentado, né? Essa é a ideia. Tem uma exceção, que é lá no crime de terrorismo, porque lá no crime de terrorismo nós temos o crime de atos de terrorismo e atos preparatórios para o terrorismo. Então, ao se preparar para praticar o terrorismo, o sujeito já pratica um crime autônomo lá também. Mas, em regra, a cogitação e os atos preparatórios não punem o agente. O agente só é punido a partir do início da execução. Né? Depois vem a consumação, e alguns crimes ainda têm uma fase posterior chamada de exaurimento, né? Que é uma fase depois da consumação, em que o crime já consumado chega a consequências ainda mais gravosas, tá bom? Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui no pouco tempo que nos resta é de que às vezes o agente inicia a execução de um crime, né, parte para a ignorância, vai em direção ao seu objetivo, mas não consegue consumar. E não consuma por quê? Aí é que está a chave do negócio. Dependendo do motivo da não consumação, nós podemos ter uma tentativa, uma desistência voluntária ao arrependimento eficaz ou um crime impossível. Então guardem isso, isso é muito relevante. Se o agente iniciou a execução e não consumou, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o agente queria, mas algo exterior impediu, temos uma tentativa. E aí a pena será reduzida, uma causa de diminuição de pena. Pega o crime consumado e reduz a pena de 1/3 a 2/3 em regra. Mas às vezes o agente não consumou, não foi por circunstâncias alheias, e sim pela sua própria vontade, né? E diante disso, teremos ali uma desistência voluntária ou arrependimento eficaz do artigo 15. E o agente será punido pelo que ele causou, se é que ele causou. Muita atenção a isso. Diferença de desistência e arrependimento. Na desistência, o agente não esgota os atos de execução, ele para a execução, ele poderia prosseguir, mas ele não esgota os atos de execução, e no arrependimento, ele esgota, sim, os atos de execução, e depois tem elementos ali para impedir o resultado, porque ele, né, o resultado não pode ter sido causado por conta dele. E no crime impossível,
o crime não se consuma, não é nem pela vontade do agente, nem pela vontade de terceiros, e sim porque é um crime que jamais se consumaria. E por quê? Ele é fadado a não se consumar. Por que, que ele não consumaria? Ele não se consuma ou pela ineficácia absoluta do meio ou pela impropriedade absoluta do objeto. E nesse caso do crime impossível, nós teremos uma atipicidade, o agente estará isento de pena, o fato será atípico. Tá bom? Estudem um pouquinho mais sobre todos esses temas que eu trouxe aqui para vocês, porque eu tenho absoluta convicção, né, pelas estatísticas, que esses são os temas que mais têm chance de cair na prova. Pode ser que algumas questões a gente esteja matando com esse tema. Tá bom?